O que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua realidade. Não estamos falando de mudanças superficiais, mas de uma revolução interior que alterará a frequência vibratória com a qual você se conecta ao universo. Muitos chamam de coincidência, acaso ou sorte o que experimentam dia após dia. Eles se levantam esperando que algo externo mude suas vidas, mas essa espera é o primeiro cadeado de sua prisão energética. Tudo, absolutamente tudo, que você experimenta hoje é uma resposta precisa à frequência que você sustenta em seu campo eletromagnético pessoal. E se essa afirmação te incomoda, perfeito. É no desconforto que a verdadeira transformação começa. Quando a mente resistente treme, é porque ela reconhece que deve abandonar o trono. Não estou aqui para alimentar esperanças vazias com promessas de resultados instantâneos. Estou aqui para te mostrar que o que você chama de impossível é simplesmente o reflexo de um estado vibratório mal calibrado. Como um rádio que não consegue sintonizar a frequência correta, sua biologia atual está presa em canais de limitação. Quantas vezes você tentou mudar sua vida repetindo os mesmos padrões mentais? É como plantar sementes de carvalho esperando colher rosas. Impossível. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de pensamento, emoção, comportamento que se repete dia após dia, criando os mesmos resultados e ainda assim espera que algo magicamente mude. Escreva agora nos comentários: que padrão mental estou disposto a liberar hoje? Essa é a convite que pode mudar sua trajetória vibratória, porque no momento em que você reconhece um padrão limitante, começa a dissolver seu poder sobre você. No presente, eu tenho o poder de transformar minha realidade interior. Imagine por um momento sua mente como um oceano. Na superfície, as ondas de pensamento parecem agitadas, caóticas, influenciadas por ventos externos. Mas nas profundezas existe uma calma imensa, um silêncio poderoso onde reside sua verdadeira natureza criadora. É nessa profundidade que a verdadeira manifestação ocorre. Por anos, vivemos na superfície, reagindo às circunstâncias como folhas levadas pelo vento. Mas há outra maneira de habitar este corpo, esta mente, esta vida. Uma forma em que você é o campo magnético consciente, não o metal atraído por forças externas. A coerência entre mente e coração não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade quântica mensurável. Quando seus pensamentos e suas emoções vibram na mesma frequência, o campo energético que te rodeia se amplifica exponencialmente. Como duas ondas que se encontram e duplicam sua potência, sua capacidade de manifestação se expande além do que você considera possível. No presente, eu tenho o poder de transformar minha realidade interior. Mas antes de avançar, preciso que você compreenda algo fundamental. Sua identidade atual, essa pessoa que você acredita ser, é simplesmente uma construção energética baseada em memórias passadas e reações automáticas. Não é sua essência. É uma versão limitada alimentada por crenças que nem mesmo te pertencem. Provavelmente, você cresceu absorvendo limitações. Isso é muito difícil. Pessoas como nós não conseguem isso. É preciso lutar para sobreviver. Essas frases, repetidas uma e outra vez, tornaram-se os muros invisíveis de sua prisão vibratória. Como água que se congela adotando a forma de seu recipiente, sua energia criadora se solidificou em padrões rígidos. Mas o gelo pode derreter, a água pode fluir novamente. Durante esta jornada juntos, vou te guiar pelo processo de descongelar essas estruturas limitantes. Vou te mostrar como abrir as portas do seu verdadeiro potencial criador. Não se trata de adquirir algo novo, mas de lembrar quem você realmente é, além das camadas de programação. É como despertar de um sonho profundo e perceber que você é o sonhador, não o personagem do sonho. Essa realização muda tudo, porque uma vez que você desperta para sua natureza de criador, não pode mais continuar vivendo como criatura. No presente, eu tenho o poder de transformar minha realidade interior.
A primeira transformação ocorre quando você entende que a manifestação não funciona de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não atrai o que quer, você atrai o que é vibracionalmente. E até que essa verdade ressoe em cada célula do seu corpo, você continuará preso no ciclo de desejo, frustração, desejo. A maioria vive pedindo ao universo como quem implora diante de uma porta fechada, sem perceber que eles mesmos são a chave, a porta e o que está além. Esse despertar é como romper a casca que te mantinha em um estado embrionário, limitado, esperando que o mundo te dê permissão para crescer. A transição de vítima para criador não é um pensamento bonito, é um realinhamento completo do seu campo energético. Como o ferro que, ao se aproximar de um ímã, se reorganiza molecularmente, seu corpo, suas emoções e seus pensamentos começam a se alinhar com sua nova identidade vibratória. Você tem vivido em um estado fragmentado, onde a mente diz quero abundância, mas o corpo vibra em frequências de escassez. É como tentar sintonizar duas emissoras diferentes no mesmo rádio. Você só obtém interferência. A coerência vem quando cada parte de você, mente, coração, corpo, transmite na mesma frequência. O universo, esse vasto campo de possibilidades quânticas, não responde às suas palavras nem aos seus desejos intelectuais. Ele responde ao sinal eletromagnético que você emite constantemente por meio de seus estados internos. Como um espelho perfeito, ele te devolve exatamente o que você projeta, não o que você diz querer. Quando você compreende essa verdade, para de buscar soluções mágicas fora de si. Você começa a entender que o verdadeiro trabalho está na calibração do seu estado interior. É como um instrumento musical que deve ser afinado para produzir a melodia perfeita. Você é esse instrumento e sua vida é a música que ele produz. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode desbloquear capacidades que sempre estiveram dentro de você, esperando para serem ativadas. Como uma semente que contém todo o potencial da árvore, você já tem codificada toda a informação para manifestar a realidade desejada. Prepare-se para uma jornada ao centro do seu poder criador, onde a mente e o coração se unem para formar a força mais poderosa do universo, sua consciência alinhada. A maioria das pessoas vive dividida, com um pé no passado e outro em um futuro imaginário, incapazes de habitar plenamente o único momento em que existe o poder criador, o agora. É neste exato instante, este ponto de confluência entre tudo o que foi e tudo o que será, que reside sua capacidade de reescrever sua realidade. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. Por anos, você tem operado com um sistema operacional obsoleto, com crenças instaladas quando você nem mesmo tinha capacidade de discernimento. Como um dispositivo que funciona com software desatualizado, sua biologia está processando a vida por meio de programas limitantes que foram úteis para sobreviver, mas que agora impedem sua evolução. A primeira chave para a transformação vibratória é reconhecer que existe uma diferença fundamental entre a mente consciente e o subconsciente. A mente consciente é como a ponta do iceberg, visível, acessível, aparentemente no controle. Mas sob a superfície, o enorme bloco de gelo do subconsciente determina sua direção, sua velocidade e seu destino. Quando você tenta manifestar repetindo afirmações positivas enquanto seu campo emocional permanece inalterado, é como tentar mudar a direção desse iceberg pintando flechas em sua superfície. A verdadeira transformação exige mergulhar nas profundezas e mudar a estrutura a partir de seu núcleo. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. A coerência entre mente e coração não é um conceito abstrato. É um estado fisiológico mensurável no qual as ondas elétricas do cérebro e as ondas eletromagnéticas do coração entram em sincronia. Como dois instrumentos que começam a vibrar na mesma frequência, criando uma ressonância que amplifica seu poder.
Nesse estado de coerência, seu campo energético se expande exponencialmente. Você não é mais um ponto isolado tentando influenciar um universo vasto. Você se torna um campo magnético poderoso que reorganiza as possibilidades quânticas ao seu redor. Como o Sol que não persegue os planetas, mas, por sua própria massa e energia, cria um campo gravitacional ao qual eles naturalmente se aproximam. Pare por um momento agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte-se: como seria minha vida se eu vivesse em um estado de coerência perfeita entre o que penso, o que sinto e o que acredito? Que realidade eu estaria manifestando a partir desse estado de alinhamento? O problema fundamental é que tentamos mudar nossa realidade a partir do mesmo nível de consciência que a criou. Como alguém tentando limpar água turva, mexendo-a constantemente, só conseguimos perpetuar o mesmo estado. A verdadeira transformação exige elevar sua frequência vibratória a um novo nível, onde as velhas limitações simplesmente não podem existir. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. A maioria das pessoas pensa que, para se sentir melhor, precisa experimentar algo melhor. Mas a verdade quântica é exatamente o oposto. Para experimentar algo melhor, primeiro você precisa se sentir melhor. É como se o universo tivesse um sistema de reconhecimento biométrico que só responde à sua impressão emocional. Quando você compreende isso, para de esperar que as circunstâncias mudem para mudar seu estado interno. Em vez disso, você muda seu estado interno independentemente das circunstâncias. E isso ativa um novo campo de possibilidades. Como um jardineiro que não espera a primavera para plantar, mas cria uma estufa onde as sementes podem florescer em qualquer estação. O corpo se tornou a mente subconsciente. Por anos, você treinou seu sistema nervoso para responder automaticamente com medo, ansiedade ou dúvida. Como um cão que aprendeu a sentar ao ouvir um apito, seu corpo reage com emoções limitantes aos estímulos mais sutis. Mas assim como você treinou sua biologia para a limitação, pode reeducá-la para a expansão. Cada vez que você escolhe conscientemente um pensamento elevado e o acompanha com uma emoção coerente, está criando novas conexões neuronais. Como um escultor que, com cada golpe de cinzel, revela a obra-prima que sempre esteve escondida no bloco de mármore. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. A mente tem um poder extraordinário, mas sozinha é insuficiente para a manifestação completa. É como ter um mapa detalhado, mas nenhum veículo para percorrer o caminho. As emoções são o combustível que ativa o processo criador. Quando mente e emoção trabalham juntas, o campo quântico responde com precisão matemática. Pense nisso como uma transmissão de rádio. Seus pensamentos são a informação que você quer transmitir, mas suas emoções são a potência do sinal. Você pode ter a melhor mensagem do mundo, mas sem potência suficiente, ninguém a receberá. A intensidade emocional é o que amplifica seu sinal para o campo universal. Pare novamente e pergunte-se: que emoção meu corpo sustenta a maior parte do tempo? Essa emoção é coerente com a realidade que desejo manifestar? A resposta a essa pergunta pode revelar por que certas manifestações parecem te escapar constantemente. Se sua mente consciente visualiza a abundância, mas seu corpo sustenta emoções de escassez, você está enviando sinais contraditórios ao campo. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. A verdadeira alquimia ocorre quando você aprende a gerar estados emocionais elevados, sem depender de estímulos externos. Como um gerador que produz sua própria eletricidade, em vez de esperar pela corrente, sua capacidade de ativar emoções como gratidão, amor ou admiração, independentemente das circunstâncias, é seu maior poder criador. Por tempo demais, você viveu em um estado reativo, onde suas emoções são apenas respostas ao que acontece fora de você. Mas os grandes manifestadores descobriram o segredo. As emoções podem ser geradas internamente
como uma decisão consciente, como um músico que pode criar melodias sem precisar ouvi-las primeiro. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar para seu poder criador. O maior obstáculo nesse processo são as crenças limitantes que operam como softwares em segundo plano, sabotando silenciosamente seus esforços conscientes. Pense nelas como vírus informáticos que infectaram seu sistema operacional pessoal, enviando comandos que você nem sabe que existem. Essas crenças não são suas, são programas instalados por experiências passadas, educação, cultura e traumas. Como sedimentos acumulados no fundo de um lago, elas turvaram a clareza natural de sua consciência criadora. A boa notícia é que essas crenças podem ser identificadas e reescritas. Como um programador que acessa o código-fonte para corrigir erros, você pode acessar as profundezas do seu subconsciente para atualizar seus programas internos. Não é um processo instantâneo, mas é absolutamente possível e transformador. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. Cada vez que você se pega pensando, não posso, é muito difícil ou não sou suficiente, está ouvindo a voz desses velhos programas. Eles não são verdades, são apenas caminhos neuronais reforçados ao longo do tempo. Como trilhas em uma floresta formadas pelo tráfego constante, mas que podem dar lugar a novas rotas com intenção e prática. A reprogramação acontece no presente. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como o passado vive em você agora. Cada momento é uma oportunidade para instalar um novo comando em seu sistema. Como semear uma nova semente em solo fértil, cada pensamento consciente acompanhado de uma emoção elevada planta as bases para uma nova realidade. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. Um ponto crucial que você deve compreender é a diferença entre querer algo e tornar-se isso vibracionalmente. Querer opera a partir da carência, ser opera a partir da plenitude. Enquanto você continuar querendo, continuará reforçando a experiência de não ter, como alguém morrendo de sede que só pensa em água, perpetuando seu estado de desidratação. A manifestação ocorre quando você abandona o estado de querer e entra no estado de ser. Como uma semente que não tenta se tornar uma árvore, mas simplesmente expressa sua natureza arbórea inerente, você já contém todas as qualidades do que deseja manifestar. Pare mais uma vez e contemple. Que versão de você já existe no campo quântico de possibilidades infinitas? Como é sentir-se essa versão agora mesmo? Quando você consegue sentir a realidade desejada, como se ela já estivesse presente, ativa um nível de coerência que o universo não pode ignorar. Você não está pedindo algo novo, está reivindicando algo que já te pertence em um plano vibratório. Como alguém que finalmente lembra onde guardou um tesouro que sempre foi seu. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. O tempo é talvez o maior espejismo nesse processo. A mente condicionada sempre pergunta quando. Mas no campo quântico não existe o quando, apenas o agora. A impaciência é um sinal claro de desalinhamento, porque surge da crença de que o que você deseja não está presente, como alguém batendo furiosamente em uma porta sem perceber que a chave está no bolso. A verdadeira fé não é acreditar que algo acontecerá no futuro. É saber que já está acontecendo em um plano energético e apenas se manifestando em sua realidade tridimensional. Como um arquiteto que vê o edifício completo enquanto outros veem apenas os projetos ou os alicerces. Toda manifestação passa por um período de gestação invisível. Como um bebê que se forma completamente antes de nascer, sua realidade desejada está se organizando no invisível antes de aparecer no visível. Esse tempo aparente entre o desejo e a manifestação não é um período de espera, mas de alinhamento e preparação. Durante esse tempo, a antiga mente tentará sabotar o processo com dúvidas, impaciência ou medo. Como um sistema imunológico que ataca o que não reconhece, sua velha identidade tentará rejeitar a nova frequência.
Mas quando você permanece firme em sua nova vibração, essas reações são apenas parte do processo de transformação. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. A coerência total ocorre quando cada aspecto do seu ser está alinhado com sua intenção. Seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, suas ações e suas crenças fluem na mesma direção. Como um rio poderoso onde todas as gotas de água se movem unidas, aumentando sua força e impacto. Essa coerência não é um destino, é uma prática diária. Como um músico que afina seu instrumento antes de cada apresentação, você deve calibrar sua frequência vibratória regularmente. O mundo exterior tentará desafiá-lo constantemente, mas seu compromisso com sua nota verdadeira determina a melodia de sua vida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar de seu poder criador. A manifestação mais potente ocorre a partir de um estado de presença total, não a partir do passado com suas lamentações, nem do futuro com suas ansiedades, mas do ponto de poder eterno, o agora. Como um foco que concentra a luz em um único ponto, intensificando sua capacidade de transformar o que toca. Neste momento presente, livre das distorções do tempo linear, você pode acessar todas as versões possíveis de si mesmo. Como um explorador do multiverso que descobre que todas as realidades coexistem e que sua atenção determina qual delas ele experimenta. Eu sou o criador da minha realidade, aqui e agora. O maior salto quântico ocorre quando você compreende que não é um ser físico tendo experiências espirituais ocasionais, mas um ser espiritual tendo uma experiência física temporária. Essa inversão de identidade muda tudo. Como alguém que descobre que não é uma onda no oceano, mas o próprio oceano se expressando como onda. A partir dessa compreensão, as limitações aparentes se revelam ilusórias, não porque não existam na experiência tridimensional, mas porque já não definem sua identidade essencial. Como um ator que sabe que seu personagem enfrenta dificuldades, mas não confunde essas dificuldades com seu verdadeiro ser. A liberação final vem quando você percebe que não está atraindo o que quer, você está atraindo o que é em essência. E o que você é em essência é ilimitado. Como uma lâmpada que não precisa atrair eletricidade porque está diretamente conectada à fonte de energia. Chegou o momento de despertar completamente para sua natureza criadora. Não como uma ideia filosófica que soa bonita, mas como uma realidade prática que transforma cada aspecto de sua existência. Eu sou o criador da minha realidade, e essa verdade está transformando minha vida agora mesmo. A diferença entre aqueles que manifestam consistentemente e aqueles que permanecem presos em padrões limitantes não é sorte, educação ou circunstâncias. É simplesmente coerência vibratória, como dois rádios, um perfeitamente sintonizado que reproduz claramente e outro desalinhado que só capta interferências. O poder sempre esteve dentro de você, esperando para ser ativado. Como uma semente que contém todo o potencial da árvore mais magnífica, mas precisa das condições certas para expressar sua natureza. Essas condições são seu estado interior coeso. Cada pensamento que você cultiva, cada emoção que você sustenta, cada crença que você abraça é uma instrução direta ao campo quântico. Como um programador que escreve o código que determinará a experiência do usuário, você está constantemente programando sua realidade por meio de sua frequência vibratória. Se você experimenta limitação, é simplesmente porque está operando com um código desatualizado. A boa notícia é que você pode atualizá-lo neste exato momento. Como um sistema que reinicia com um novo software, você pode escolher conscientemente reiniciar seu campo vibratório agora mesmo. Compartilhe esta mensagem escrevendo nos comentários: Eu sou o criador da minha realidade. Sua declaração pública é poderosa. É um comando ao universo que diz: Estou pronto para assumir meu poder criador. Você não precisa de mais informação, mais técnicas
ou mais recursos externos. O que você precisa é prática coerente. Como um músico que não se torna virtuoso lendo sobre música, mas tocando seu instrumento dia após dia, você se torna um manifestador poderoso por meio da prática consistente da coerência. Cada manhã ao acordar, cada noite antes de dormir e em muitos momentos entre eles, pergunte-se: estou em coerência com a versão de mim que já manifestou o que desejo? Meu estado mental e emocional está alinhado com essa realidade? Como um navegador que verifica constantemente seu rumo, essa autoobservação te mantém no caminho. Eu sou o criador da minha realidade, e essa verdade está transformando minha vida agora mesmo. Imagine por um momento que você pudesse ver a versão de si mesmo que já vive a realidade que deseja manifestar. Ela está lá, em um campo de possibilidades infinitas, existindo simultaneamente com você. Como um canal de televisão que transmite constantemente, você só precisa sintonizá-lo. Essa versão de você não está lutando, não está preocupada, não está duvidando. Ela simplesmente está expressando naturalmente as qualidades que você considera desejáveis. Como uma árvore que não se esforça para dar frutos, ela simplesmente os produz como expressão natural de sua essência. Sua tarefa não é criar algo do nada, é alinhar-se com o que já existe em um plano vibratório. Como alguém que não precisa fabricar eletricidade, mas simplesmente conectar seu dispositivo à corrente que já flui. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar de seu poder. Seu ato de compartilhar não apenas amplifica a mensagem, também reforça sua própria compreensão e compromisso. Como uma chama que, ao acender outras chamas, não diminui, mas multiplica sua luz. Eu sou o criador da minha realidade e essa verdade está transformando minha vida agora mesmo. A coerência entre mente e coração é seu estado natural. A fragmentação e a contradição interna são anomalias, não a norma. Como um instrumento musical que naturalmente pode produzir harmonia, a dissonância é apenas o resultado de um desajuste temporário. Quando você retorna a esse estado de coerência, não está adquirindo algo novo, está recuperando algo eterno. Como alguém que esqueceu seu próprio nome e de repente o lembra, sentindo a familiaridade imediata de algo que sempre foi seu. O mais poderoso desse despertar é que uma vez que ele ocorre, você não pode voltar a dormir completamente. Você pode ter momentos de esquecimento, períodos de inconsciência, mas a semente da verdade foi plantada e continuará crescendo. Como um amanhecer que, uma vez iniciado, não pode retroceder para a noite. Sua vida está mudando neste exato momento, não porque você está adquirindo algo novo, mas porque está liberando tudo o que não é verdadeiramente seu. As limitações herdadas, as crenças emprestadas, os medos adotados. Como um balão que sobe não porque ganha algo, mas porque solta o peso que o mantém preso ao chão. Inscreva-se agora neste canal para continuar esta jornada de transformação juntos. Cada novo vídeo é uma oportunidade para aprofundar sua coerência vibratória e expandir seu campo de manifestação. Como um estudante dedicado que progride com cada lição, sua compreensão se ampliará com cada exploração. A comunidade que estamos criando é um campo ressonante amplificado. Quando muitos se alinham na mesma frequência de empoderamento e criação consciente, o efeito se multiplica exponencialmente. Como músicos que, ao tocar em harmonia, criam uma sinfonia muito mais poderosa do que qualquer instrumento sozinho. Escreva agora nos comentários: eu sou o criador da minha realidade, e observe como essa declaração reverbera em seu campo energético. As palavras têm poder, especialmente quando carregadas com a emoção da verdade reconhecida. Como sementes lançadas em solo fértil, elas germinarão e crescerão em sua experiência. A jornada começou. Não termina com este vídeo, está apenas desdobrando suas primeiras folhas. Como uma árvore centenária que começa como uma pequena semente,
Seu novo campo vibratório está apenas iniciando sua expansão. Lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é, em sua essência mais profunda, é infinito, abundante e poderoso. Como o oceano que não precisa buscar água porque é água, você não precisa buscar fora o que já é por natureza. Obrigado por me permitir fazer parte do seu despertar. Nos encontraremos novamente, vibrando em frequências cada vez mais elevadas de consciência e criação.